E aí, amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e antes de te convidar para a nossa próxima aventura, eu quero dizer que todos os vídeos do mês de julho serão de jogos criados por artistas brasileiros em virtude do Dia Nacional do Desenvolvedor dos Jogos de Mesa, que se comemora no dia 28 de julho, em homenagem ao nascimento de Mário Seabra, considerado o primeiro desenvolvedor profissional de jogos no Brasil. E dito isto, eu convido você então a ajudar a esse cãozinho tão simpático a decidir para quem, né, ele deve entregar o seu coração, se para a dama, se para a princesa, neste Valente, o Amor em Jogo. Um jogo lançado no Brasil pela Geeks and Orcs, de Vitor Cafage, do artista Vitor Cafage. Um jogo para 2 a 4 pessoas, com a idade indicativa de 12 anos, lá fora também foram 12 anos, e um tempo estimado de 40 minutos. Eu acho que a idade pode ser menor, tá? Não sei se por causa do tema, né, um cachorrinho apaixonado, você decidir por quem ele vai se apaixonar, mas esse jogo é um jogo de regras simples, que eu acho que dá para você fazer já, começar a trabalhar com crianças menores, com crianças até que de 8, 9 anos você conseguiria introduzir. Bem, e apresentando o jogo, vem numa caixa de boa qualidade. O livreto de regras ele é bem ilustrativo e é bem simples de entender as regras. Não creio que haja nenhuma dificuldade, né, para entender. O jogo basicamente só tem cartas. Essa trilha aqui, que é a trilha do coração, né, vamos dizer assim, do Valente, aonde para um lado ele pende para a dama, para o outro lado ele pende para a princesa. Nós temos aqui as fichas, as trilhas também, que são os tabuleiros individuais de confiança de cada jogador. Conforme você vai crescendo na confiança, você vai conseguindo obter a chance de vencer a partida. E você tem as cartas de jogo, que são as cartas de tirinha, né? E tem ainda uma carta secreta, que eu não vou apresentar, ela vem até no envelopinho, tá vendo? Que essa carta ela só é revelada se por acaso nenhum jogador conseguir vencer a partida. E isso pode acontecer, por incrível que pareça, esse jogo pode acontecer. Bem, a preparação dele é bem simples. Você distribui 5 cartas para cada jogador vai ter o seu tabuleirinho de confiança aqui, né, para poder marcar. Coloca o maço de cartas lá e abre a primeira carta de cima do maço para ficar como maço de descarte. Para jogar Valente, o Amor em Jogo, o primeiro jogador você escolhe, pode ser a última pessoa a ter se apaixonado, ou a primeira que se apaixonou, não importa muito, ou você define. Cada jogador tem suas 5 cartas e você tem direito no seu turno a fazer 2 ações. Uma das ações é comprar ou uma carta de descarte ou da carta do baralho, você comprar uma carta, e você baixar uma carta qualquer da tirinha na sua mesa, ou você descartar até 3 cartas da sua mão. Você vai descartar no descarte e comprar a quantidade de cartas que você tiver descartado do maço de compras. Para você baixar a carta na sua frente, você vai ter que seguir a ordem das cartas. As cartas elas têm uma ordem, tá vendo? Como são tirinhas, o objetivo aqui do jogo é você montar uma tirinha. Você tem uma sequência certa para você montar. Então você tem as cartas de número 1, de número 2 e de número 3, que indicam que essa é sempre o início da tirinha,
Essa vai ser a carta do meio da tirinha e essa aqui é a carta final da tirinha. Quando você for baixar na sua frente, você precisa baixar primeiro uma carta 1 para depois poder baixar uma carta 2 e depois poder baixar uma carta 3. Então no seu turno, se você por acaso baixou uma carta de posição 1, a sua próxima jogada no seu turno pode ser de baixar a carta 2. Terminada essa rodada, na próxima rodada você pode baixar uma carta 3 e aí você terá essa tirinha publicada. No momento que você tem essa tirinha publicada, vamos dizer que era aqui o jogador laranja e ele estava com essas cartas aqui na mesa dele, né? No momento em que ele baixou essa carta 3, na primeira ação dele na segunda rodada, ele publicou. Então essas cartas vêm para cá, essa tirinha publicada vem para cá, e aí você vai realizar as ações que essa tirinha está indicando aqui. Nesse caso, como eu peguei aleatoriamente, talvez ela não tenha nem muito sentido, mas nós vamos mover o coração do valente um ponto para o lado da princesa. Aqui, na segunda, você tem direito a pegar 3 cartas, vai escolher uma, ficar na sua mão e as outras 2 você descarta e vai andar o coração um passo em direção à dama. E na terceira, você vai andar um passo em direção à princesa. Claro que essa minha segunda carta aqui, se eu tinha 2 de princesa, essa segunda carta foi muito estranha, né? Mas eu não tinha aqui nenhuma para poder colocar. Mas digamos que eu tivesse uma aqui, eu teria andado lá. No momento em que você publica a tirinha, você faz as ações que estão indicadas nela e você vai andando com o coração em direção à princesa ou em direção à dama. Outras ações que existem nas cartas, vamos ver se eu acho alguma aqui para poder mostrar. Quando você publica com uma carta com esta ação, você pode comprar uma carta qualquer do monte de descarte, né? Você pode comprar qualquer uma. Quando você tem a carinha do valente faz com que você suba um ponto na sua trilha de confiança. Se você tiver a carta da dama, você vai andar em direção à dama, e aquela de comprar 3 cartas, eu acho que são só essas as ações. Ah, sim, tem mais essa aqui, vai ficar mais fácil mostrar por aqui. Se você tem direito a descartar a última carta de uma tirinha que esteja ainda na mão de um adversário ou até na sua. De repente você tem uma carta 1 e 2 aqui que de repente para as tuas cartas da mão a tua carta 2 não ficou muito legal, você tem direito a descartar essa carta 2 e poder depois colocar uma outra carta, porque depois que você baixou você não pode fazer mais outra ação. Você só pode baixar na sua mesa, você pode ter até 3 tiras incompletas. Então se você quiser abrir uma quarta tirinha, você vai ser obrigado a descartar todas as cartas de uma das tirinhas que você já tem na sua mesa. Então você só pode ter até 3 tirinhas. E na sua mão você só pode ter até 7 cartas. Se por acaso você terminar a sua rodada, vamos dizer que você fez a rodada de comprar cartas na mão e você já tinha 6, você ficou com 8, você é obrigado a jogar uma fora. Não pode ser publicar, porque baixar uma carta na sua mesa é uma ação. Então se você fez 2 ações de comprar e ficaram com 8 cartas na mão, você é obrigado a descartar a carta excedente, dando a oportunidade, de repente, do seu adversário de comprar aquela carta do monte de descarte. Como para vencer o jogo, você precisa de ter uma carta, deixa eu tentar achar aqui, você tem que montar uma tirinha, você tem que responder exatamente as 3 situações, tá? Vou pegar essa aqui, digamos que eu esteja, essa carta aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem bem, assim dá para ver bem. Tá vendo? Ela tem um Dzinho aqui no coração. Isso indica que o valente está decidindo o seu coração, entregar o seu coração à dama. Você tem uma outra que é um Pzinho, que indica que é a princesa, e você tem um outro tipo de cartinha dessa, que só tem o coração, não tem letra nenhuma. Então ela está livre, você pode escolher tanto a dama quanto a princesa. Então você precisa
de estar com a sua trilha de confiança em 100%, você precisa de publicar a sua tirinha com a última carta, de modo que o coração esteja lá junto à dama. No momento em que o coração está lá, você usou uma carta que termina com o coraçãozinho do valente, indicando que ele entregou o coraçãozinho dele para uma das cadelinhas que ele está em dúvida, entre a dama e a princesa. E ela é exatamente aquilo que está correspondendo. Então, se essas três condições aqui aconteceram, você ganhou o jogo. Se por acaso, num jogo com 4 jogadores, as regras sugerem de você fazer 12 rodadas. Se chegar na 12ª rodada, concluiu a rodada e ninguém conseguiu fazer essa situação aqui, ninguém ganhou o jogo, todo mundo perdeu. O valente continuou indeciso, sem saber para quem ele vai entregar o seu coração. Mas se alguém chegou a essa conclusão aqui, a essa situação da posição com 100%, o coração e lá no indicador do coração também lá em cima, esse jogador é o vencedor da partida. A única coisa a mais é que muitas vezes você chega lá, mas o coração não é essa carta aí. É uma carta com, vamos dizer que seja dessa carta aqui. Não, essa aqui é uma carta 2. Aqui, essa carta 3 aqui faz andar para o lado da dama. Então ele andou, você fechou a tirinha foi publicada e você andou o suficiente, chegou lá, você está com 100%, mas não entregou o coração. Então você não conseguiu concluir adequadamente. Então você desce 1. Cada vez que você publica uma tirinha que você não consegue completar as 3 situações, você desce 1 ponto na sua trilha de confiança, fazendo com que o jogo continue ainda por mais uma rodada. Então, esse é o jogo Valente, o Amor em Jogo. É um jogo bastante simples, é bem interessantezinho, principalmente para você colocar com crianças. A questão das histórias, na realidade esse jogo não é um jogo de criação de história, porque a história em si ela é irrelevante para a realização do jogo. Quer dizer, você pode ganhar, mas é mais em função dos ícones que estão aqui. A história em si, ela é um agrado a mais que com crianças eu acho que torna o jogo mais interessante. Então você lê, até para fazer a criança exercitar a leitura. Então a cada historinha que ela montar, ela vai colocar ali. Às vezes você pode também jogar com a obrigação da historinha fazer um certo sentido, entre as 3 partes. Então você buscar esse sentido, só que vai fazer com que o jogo demore mais tempo, mas você faz com que a criança exercite mais a leitura e a interpretação. Isso pode ser um fator interessante também desse jogo. Eu acho que é um joguinho interessante, vale a pena você conhecer, e não esqueçam de visitar a página do Clube BG para esse ou para outros jogos que tenham interesse. E eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!